A paz de Cristo Jesus. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a este meu canal. Eu sou o irmão Félix Silva, servo do Senhor Jesus, e você, juntamente com seus familiares e amigos, é o meu convidado especial a meditar comigo em mais um capítulo da Palavra de Deus. E hoje iremos começar a leitura do livro de Romanos. Glórias a Deus! E gostaria de deixar como texto básico dessa minha mensagem Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz assim: a palavra do Senhor. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale comigo e com você para a glória do Senhor Jesus. Roda a vinheta. Romanos capítulo 4, do versículo 1 ao 25, diz assim a palavra do Senhor. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale comigo e com você para a glória do Senhor Jesus. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Diz assim: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas. Segundo ponto, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Versículo 13. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras que lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditar a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Aleluia! Porque Deus enviou seu Filho ao mundo
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditaram em Jesus Cristo, Filho de Deus. Compartilhe esta mensagem, Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, fui!